Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo. 6 marcas de um verdadeiro discípulo. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em João 8:31. A igreja dele chama Igreja Batista Central. O site da igreja dele é IBC, Igreja Batista Central. A igreja dele é muito grande. IBC e BH, que é de Belo Horizonte. IBC BH. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. 6 marcas de um verdadeiro discípulo. João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Bom, esses textos é óbvio que é de Jesus. E Jesus coloca a primeira marca de um verdadeiro. Se, pois, permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Esse texto aqui é texto de discipulado, viu? Jesus não está citando esse texto para a multidão, ele está citando para discípulo. Ele pegou os discípulos dele e disse o seguinte: se vocês permanecerem na palavra, vocês são meus discípulos. Já pegou o time que até então foi escolhido e pôs uma condição: vocês têm que permanecer na minha palavra. Eu dou a palavra final. Discípulo que é discípulo precisa entender o seguinte: as coisas que nós inclusive falamos na semana passada, diretas e indiretas, eu li texto da Bíblia. O que eu li foi texto da Bíblia. Então não adianta falar assim: eu não gosto disso. E vocês vão ver algumas coisas até mais pesadas. Eu não gosto daquilo. É a palavra. E se um discípulo não entender que é a palavra de Deus que respalda o que ele tem que ser transformado, porque discipulado, o objetivo de um discipulado é transformação. E acontece por relacionamento. E relacionamento não é fácil. Se relacionar com o ser humano não é fácil. As pessoas falam assim: eu estou vendo que o meu negócio não é esse negócio de discipulado, não. Para mim, esse negócio de discipulado não é comigo. Sabe por que não é? Porque não gosto de se relacionar. E sabe por que não gosta de se relacionar? Porque tem medo de ser confrontado. Porque está evitando ser transformado. E aí, está fora da palavra. Tem que permanecer na palavra e admitir: eu tenho áreas que eu preciso ser transformado. E a palavra vai... Eu falei em uma das aulas que o relacionamento mais eficaz que vai ocorrer no discipulado é o relacionamento teu com Deus. Falei isso. Teu com a palavra e com o seu líder. Essas 3 ferramentas é que transformam o ser humano. Nós gostamos de ter relacionamento com a palavra, gostamos de ter relacionamento com Deus, mas não gostamos muito de ter relacionamento com pessoas. Porque nós, às vezes, não gostamos de pessoas nos supervisionando, cobrando, incentivando, gostamos. Elogiando, a gente gosta, mas pegando no pé, repreendendo, dando indireta, direta, dando uma palavra assim, ó: vai lá, faz tal coisa. Não, eu não sei, faz tal coisa. O que acontece, querido? É a palavra. Quando se define no seu coração que você quer ser um discípulo de Jesus, não dá para você escolher o que você quer e o que você não quer fazer. Fala para quem está do seu lado assim: ó, você não vai poder escolher o que você quer. Então está na palavra. Primeira marca de um verdadeiro discípulo é o quê? A palavra.
discipulador chega para o discípulo e fala assim: está lendo a palavra de Deus? Ai, olha, me pede qualquer coisa, mas me dá sono, sabe? Olha, minhas vistas cansam, eu não enxergo. Não enxerga, tem Cid Moreira para ouvir. Tem audiobook da Bíblia, né? Tem alguém que pode ler para você e você ficar escutando. Tem letra grande, até em braille você pode ler, querido. Faz um curso em braille se não estiver enxergando. A palavra tem que ser uma ferramenta de um discípulo. Alguém vai dizer assim: legal, eu ouvi falar dos 4 fundamentos, nós vamos dar cesta básica, nós vamos ajudar as pessoas, legal. Aí está pensando que é um ativismo tremendo. Opa, e a palavra? A partir do momento que você vai se posicionar como discípulo, você vai precisar se desenvolver na palavra de Deus. E o detalhe é que não é num cardápio à la volonté. O que é o cardápio à la volonté? Quem não tem discipulado está lá. Você não sabe se lê a Bíblia, se não lê. Você nunca sabe. Mas quando você está debaixo de um discipulado, teu discipulador vai começar: e aí, querido, como é que está a tua leitura da palavra de Deus? Aí vai ficar feio. Estou lendo. Vou ter que confessar que eu não leio a Bíblia. E aí ele vai me dar uma direta, uma indireta, um soco no queixo, um cascudo na cabeça, um puxão de orelha, um abraço em amor, uma piscadinha, uma olhadinha, vai fazer assim com a mão. Vai precisar se pautar na palavra. E aí é que é bom. Sabe por que é bom? Porque nós, presta atenção, nós somos muito mais aptos a crescer quando estamos juntos. Quer ver um negócio? Ler a Bíblia. Não consigo. Não consegue? Então nós vamos ler juntos. Não, aí agora vai. Tem gente que, através do discipulador, vai ser uma ferramenta. Irmão, eu não estou aqui para te julgar, sou seu discipulador. Então você não lê a Bíblia? Não. Eu quero te ajudar. Eu quero assim, nós vamos fazer o discipulado conforme tem que fazer, glória a Deus, fazer a tarefinha. Mas essa é uma dificuldade que você tem? Vamos chegar meia hora antes do culto e vamos eu e você ler a Bíblia junto? E depois nós vamos conversar? Faz isso uma vez, faz isso 2, faz isso 3. Daqui um pouco, quando você chegar na 5ª vez, ele vai falar assim: eu já li em casa. E eu quero contar o que eu li. Vai chegar na 6ª vez e ele fala assim: eu li de madrugada e orei em cima do texto e o Senhor me deu a experiência. Aí você fala assim: tinha um discípulo que não gostava de ler a Bíblia, agora está lendo a Bíblia. Por quê? Porque o discipulado proporcionou alguém que o apoie naquilo para crescer. Então o discipulado ele vai fazer com que as pessoas se abram para crescer na palavra. Eu nunca vou pregar a palavra, para que eu tenho que ler? Eu largo ela lá, aberta no meu Salmo 23, né? E aí o Senhor é bom, o Senhor é o meu pastor, e glória a Deus, e o criado mudo está falando, porque está em cima do criado mudo, mas a pessoa mesmo não fala, quem fala é o criado mudo. Aí você fala: querido, tira aquela Bíblia do criado mudo, que você está estragando a Bíblia aberta, que está juntando pó. Você vai fechar ela para o criado mudo e você vai abrir ela quando você for ler a palavra. Aí você vai começar a orientar seu discípulo. Como é que está a questão da leitura? E vamos, eu vou te ajudar. Vou te dar uma tarefinha. Você vai ler 5 versículos amanhã. Glória a Deus, glória a Deus. Passa um tempo 6, passa um tempo 7. Essa história de falar assim: eu vou ser um discípulo e não vou estudar a palavra, não tem que permanecer. Agora, a Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser meditada. Você começou a ler, e o que você meditou? Medita dia e noite, está escrito. O que você meditou? Não, eu li. Porque tem gente que fala assim: eu vou ler a Bíblia em 1 ano. E a meditação é em 1 ano também? Tem que meditar. Faz 1 semana em 3 versículos e o Senhor está comigo a semana inteira.
Glória a Deus. Então, se está meditando, vai gerar fruto. Ah, não. Se for para fazer discipulado e tiver que estudar a palavra. Ué, foi Jesus que disse: você quer ser discípulo? Tem que permanecer na minha palavra. Não é no oba-oba, não é no auê, é na palavra. É na palavra. As tarefas que terão no discipulado são tarefas vinculadas a princípios da palavra. Pronto. Item 2, Lucas 14, 26. Isso. Lê no microfone. Cadê o... Aí, passa para lá, fazendo um favor. Ai, meu Deus, peraí. Agora eu treino. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso. Ele que disse que não pode ser discípulo dele. Vocês acham que esses textos aqui eram só para os 12, amados? Você acha que essas regras, que quando alguém fala assim, ó, o discipulado tem regras, eu tenho muito mais preocupação com essas aqui do que outras regras. Olha o que Jesus está dizendo assim, ó, não é pai, não é mãe, não é filho, não é filha, não é irmão, não é irmã, é amar a Deus em primeiro lugar, acima do pai, acima da mãe, amar a Deus. Para ser um discípulo, tem que permanecer na palavra. 2, tem que amar a Deus mais do que tudo. 3, João 13, 34. Quem vai ler, passa o microfone. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Isso. Tem alguma tradução que está alguma coisa diferente? Vamos aproveitar essas. Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e dessa mesma maneira que mais amor. Esse tema aí foi dado no discipulado, tá? Esse tema aí foi dado no discipulado. Foi matéria de discipulado de Jesus com os discípulos. Aí que está o negócio. Olha, me pede qualquer coisa, mas olha, eu já tomei tanto tombo na vida lidando com gente que eu criei aversão a mexer com o ser humano. Me dá um papagaio, um gato, um periquito, um rato, um hamster, né? Me dá qualquer bicho, mas não põe eu para mexer com gente. Um dos critérios, uma das marcas para ser um discípulo, tem que amar pessoas. Se tem alguém com dificuldade, pede para um pastor urgente orar, porque isso é uma ferida que precisa ser cicatrizada. Se Jesus tem algum dos 12 que não ama pessoas, ele diz assim, ó, não, a marca de um discípulo é amar pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para você, você não vai levantar a mão. Tem gente que pensa assim, eu quero ser só discípulo, eu não quero ser discipulador. Eu tenho uma palavra para você, você não ama ninguém. Porque discípulo, ele imita o mestre. Discípulo não só recebe, discípulo ama como Jesus ama. Ninguém está falando que você vai ser discipulador amanhã às 9 horas da manhã. Mas você tem que ter o desejo no seu coração de discipular, sim. Ide e fazer discípulos. Não parou em você, tem mais gente. Não parou. Então, eu não tenho capacidade. Não se trata de capacidade, se trata de amor. Uma moça de 13 anos que fica grávida, que capacidade, que estrutura ela tem para criar o filho? Fala, tem estrutura? Tem capacidade? E sabe o que ela faz? Ela fala, eu vou encarar. Sabe por que ela encara? Porque existe uma palavra chamada amor.
Amor nos dá a responsabilidade de cuidar de vidas. E alguém vai dizer assim: pastor, eu não sei nem cuidar de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Pois é, uma moça de 13 anos também não soube cuidar nem dela, ela vai cuidar. Aí tem a moça de 13 anos, está falhando aqui, a moça de 13 anos, tem a mãe que vai ajudar ela, tem ou não tem? Tem uma avó que vai ajudar ela, tem ou não tem? Algo aconteceu que ela fez, ela está com a criança, ela tem que cuidar, alguém vai ajudar, mas a mãe é ela. Agora, como que as pessoas chegam à igreja como bebês, porque chega como bebê, e aí simplesmente faz-se um apelo, vem aquele monte de gente aceitar Jesus, aí faz a fichinha dela de visitante, aí essas vidas aceitaram a Cristo, nasceram, o espírito que estava morto reviveu, só que é um bebezinho. Quem aqui já foi num hospital, numa Santa Casa, ver um bebezinho aqui de alguém? Levanta a mão. De alguém, não o seu. Vê de alguém, levanta a mão. Sabe o que você fez naquele dia? Que eu não entendo também, né? Olhou lá no vídeo e falou assim: ai, que gracinha. Bebê tem cara de joelho, né? Eu falo isso para minha mulher. Eu falo: meus filhos nasceram com cara de joelho, gente. Ai, que gracinha. Que lindo. Vai para casa, todo mundo. Quem é que sobra a responsabilidade de ter que cuidar daquela criança? Sabe o que acontece na igreja? Um monte de gente vem aceitar Jesus e a igreja fica assim: ai, que culto maravilhoso, que gracinha. Vocês viram quantas pessoas aceitaram Jesus? Quem vai cuidar? Quem é a mãe? Está faltando mãe. Está faltando mãe nas vidas. Está faltando pais. Cadê a pastora? Quantas pessoas fizeram ficha ontem de vida nova? 5 pessoas. Quem vai cuidar? Eu me intitulo um discípulo. Ah, que legal. Eu me intitulo um discípulo. Legal. Para quê? Para não amar os outros? Não, eu amo, mas é ele lá e eu aqui. Ah, não. Discípulo. É por isso que o Léo Matos foi pregando esses 6 princípios na cabeça do discípulo. Quem chegava na igreja dava briga. Deixa que eu cuido. O outro, não, quem vai cuidar sou eu. Não, mas eu moro pertinho. Não interessa. Eu moro do outro lado, mas eu quero gastar combustível para cuidar dessa vida aqui, porque vai ser a oferta que eu vou dar para Deus em gastar, em vir aqui se preocupar com pessoas. Eu quero cuidar dele. Nós temos que ter esse coração. Chegou uma vida aqui, a gente tem que ficar assim, ó, vou cercar lá no final da porta. Eu vou conversar com ela. Você sabia? Você vai escandalizar. Isso não é uma doutrina, isso é coisa da minha cabeça, que eu aprendi. Não está na Bíblia. Você sabia que você devia ser proibido de falar com o pastor no dia do culto? Por quê? Porque o dia do culto, o pastor tem que dar atenção para aqueles que veio pela primeira vez. Você é discípulo, você toma café com ele na segunda, você toma café com ele na terça. Rapaz, me dá um estado de nervo. Eu estou pregando, já falei isso na igreja. Eu estou pregando lá em cima, eu acabo o culto, já tem 5 aqui. Pastor, quero falar um negocinho com o senhor. E é a mesma pessoa sempre. Aí sai aquelas que sentam lá na última fileira e vai embora, e eu doido para dar um abraço. Agora eu já faço o seguinte: eu acabo o culto, eu já saio correndo, eu já vou lá na porta e eu quero conversar com o senhor. Você vai esperar todo mundo, porque você é discípulo. Você não é novo. Eu tenho que dar atenção agora para beber. Culto, e eu estou falando isso para vocês porque vocês estão fazendo a escola. Eu não poderia falar isso para a igreja, mas vocês já são discípulos. E vocês deviam falar assim: pastor, antes do senhor conversar com ela, deixa eu dar um abraço nessa vida nova. Vocês deviam pegar as vidas novas e vocês iam ter essas vidas novas. Seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Estamos felizes. Meu nome é Leandro. Olha, o que você precisar aqui pode contar comigo. Jesus é assim. Jesus andava em qualquer instância, ele via pessoas necessitadas, sabe o que ele fazia? Tinha compaixão daquelas pessoas. Sabe por que eu estou batendo firme nesse item 3? Porque esse item 3 aqui é o que caracteriza fariseu. A falta do item 3 é o que caracteriza fariseu.
Fariseu gosta da Bíblia, fariseu gosta de Deus, mas fariseu não gosta de se relacionar. Então, desculpa, perdoa se eu estou te ofendendo, mas eu tenho que falar a verdade, queridos. Se você teve um encontro genuíno com Jesus, é impossível o amor que Ele tem por você não transcender o teu corpo a ponto de você amar outras pessoas. Se hoje você não quer ser um discipulador, glória a Deus. Mas eu vou te falar um negócio. Deus tem data e hora já contando no relógio para você tomar uma posição e se levantar. Encerrando esse tópico 3. Deus é louco? Deus é louco? Você acha que Deus é louco? Você acha que Ele vai mandar um monte de gente aqui para aceitar Jesus e essas vidas sair como bebês que não tem quem dar o primeiro alimento para eles? Ele ama as pessoas que estão lá fora. Ele tem um olho grande nas pessoas. Então sabe o que vai acontecer? A igreja vai começar a receber vida nova a partir do momento que está cheio de babá, pai, mãe aqui para cuidar. Deus olha para uma igreja, como eu citei o exemplo desse cara aí, desse pastor, Léo Matos, e aí você fala, como que ele conseguiu 500 células? O povo lá está assim. O senhor vai mandar não, Deus? Manda aí, nós estamos aqui. Se mandar, nós vamos dar conta do recado. Se Deus mandar 100 vidas novas, nós damos conta do recado de cuidar das 100 vidas? Então Deus não vai mandar 100 vidas, porque Ele tem juízo. Para onde que Ele vai mandar? Ele manda 5 aqui, 5 na outra ali embaixo, 5 na outra ali e 5 na outra ali. Agora, por que nós não temos capacidade de cuidar de pessoas? Não é porque não tem capacidade, é porque não assumimos uma posição de amar pessoas. E isso é mandamento. Jesus falou assim, ó, você tem que amar as pessoas como eu amei. Quem quer ser discípulo de Jesus? Não é só a palavra e não é só Deus, não. Tem que amar pessoas. Tem que colocar no teu coração e falar assim, ó, eu não vejo a hora de eu ser um discipulador. E o dia que você estiver fazendo o seu discipulado, sabe o que você tem que fazer? Você tem que chegar no teu discipulador e falar assim, ó, pode me ajudar. Se eu precisar ser tratado, manda a mão. Molda. Me inspira. Me ajuda. Eu quero ser como você, discipulador. Por que Paulo disse assim, ó, sede meus imitadores? Porque ele imitava a Cristo. Se o teu discipulador está te discipulando, ele é igual ao Paulo, ele está imitando Cristo. Está na hora de você falar assim, ó, eu vou colocar uma meta. Chega no teu discipulador um dia e diz para ele assim, o que você vê em mim que falta para eu ser um bom discipulador? Aí, talvez você não vai gostar do que ele vai te falar, mas nós temos que ter o amor e falar assim, não, eu quero ser discipulador, eu quero amar pessoas, eu quero cuidar de pessoas. É uma marca de um discípulo. Próximo. Lucas 14, 27. Quem vai ler aí? Cadê o... Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Sabe o que significa carregar a cruz? Vou repetir. Cruz é algo que traz pressão sobre o corpo. Carregar a cruz é, nossa, eu estou fazendo discipulado e olha nada. Carrega a pressão aí, porque quem consegue carregar as coisas de Deus, mesmo passando por pressões da vida, é discípulo. Ele disse, quem não carregar a cruz, não pode ser meu discípulo. Se você chegasse para Jesus e falasse, Jesus, eu quero andar com o Senhor. Ele virar para você e dizer assim, andar comigo, a chapa é diferente, meu irmão. Você está preparado? Os outros vão falar mal de você. Ai, não, se os outros falar mal de mim, eu saio, porque eu não gosto que ninguém fala da minha vida, porque eu já não sou de muito relacionamento, porque ninguém fala com a minha vida, eu não quero, tem que andar com Jesus, vai ter pressão, a pressão é a cruz, carrega a cruz. Não, Jesus, eu vou carregar a cruz, então está preparado para ser um discípulo. Próximo, Lucas 14, 33, quem vai ler?
Assim, pois, todo aquele que entre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Quem foi que disse isso? Foi eu? Quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo nada, vocês que estão falando aí. Por isso que eu já nem leio os textos. Quem não renunciar, Lucas 14:33, quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Um dos itens que você talvez pense que não tem a capacidade de ser um discipulador no futuro, eu não tenho capacidade. Renuncia o medo. Renuncia a teimosia. Renuncia o orgulho. Tem que renunciar para encarar e ser discípulo. Próximo. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Assim sereis meu discípulo. Ó, que jeito? Que é o assim? Dar quantos frutos? Quantos frutos? E Deus é exigente, irmãos. A gente só conheceu, eu não sei, tem gente aqui que está ficando surpreso com a maneira de Jesus trabalhar, né? Porque lia as coisas de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele curou, ele ressuscitou, ele teve compaixão, ele multiplicou o pão. Era assim que você via Jesus, né, irmãos? Hã? Você sabia que quando você começa a andar com uma pessoa, você começa a ver coisa nela que você não sabia? E você sabia que você tem que estar preparado para ver coisas que você nunca imaginava? A imagem de bonzinho, não é que Jesus é mau, Jesus não é mau, é que Jesus é sério. Jesus vê o reino de Deus como algo sério. Não é a imagem de bravo que eu quero que vocês tenham de Jesus. É um Jesus que vê o reino de Deus como algo muito sério, porque define salvação de pessoas. E para ele, que sabe como é o inferno, ele sabe o quanto a pessoa vai sofrer. E só quem sabe o quanto pessoas lá fora vão sofrer é que pode ser exigente. Quando ele diz você tem que dar muito fruto, ele está querendo dizer em outras palavras, não traz pouco fruto não, porque pouco fruto comigo representa deixar a maior parte na mão do diabo. Deixar a maior parte na mão do diabo, e eu vou sofrer por essas vidas. Para ser discípulo de Jesus, uma das marcas é falar, eu quero ter muitos discípulos. Aí alguém vai dizer assim, ah lá, pastor, eu quero ter muitos, o senhor falou que vai só ter 4. Fala para quem está do seu lado assim, você não vem com essa não. Você vai ter 4, mas você vai ter muito abaixo que você vai ajudar, você está entendendo? Não adianta você querer ter 50 que não faz nada. Você tem que ter 50 que faça as coisas. Você tem que gerar o DNA de Deus na pessoa, o DNA de Jesus. Esse DNA tem que estar em você. Alguém vai se sentir muito feliz de ter 3 discípulos. Eu vou dizer, você tem que ter 3 discípulos que sejam discípulos, que queiram multiplicar na árvore genealógica, que queira olhar e falar assim, ó, eu vou para cima dos perdidos. Eu vou honrar o nome da igreja Resgate. E honrar porque está na palavra, essa palavra resgate. Eu vou resgatar vidas. Deus está colocando vidas novas no nosso nariz, debaixo dos nossos olhos. Se você chegasse, por exemplo, na pastora Nilva e dissesse assim, fala para mim qual é o perfil das vidas que aceitaram Jesus. O que eu chamo de perfil? Se é casado, se é solteiro. Qual é a idade? Se é homem, se é mulher. Eu estava analisando uma ficha. O sujeito é casado, nasceu em 81 e mora no bairro Paulo Prata. Quem é que mora perto do bairro Paulo Prata? Que levanta a mão. É, da sede. Então você pega o perfil, 37 anos, talvez 38, conforme for o mês, casado, tem mais ou menos essa idade, é hora de você falar assim, quem que é essa pessoa? Dá o telefone dele aqui. E ele pediu visita, detalhe que ele pediu visita. Ele pediu visita. Aí eu pego e falo assim, ó, ninguém quer saber de visitar na igreja. Ninguém quer saber de nada. Não. Está na hora de se posicionar e dar muito, muito fruto.
Ah, eu já tenho um compromisso na igreja. Um compromisso não é muito. O que Jesus está pedindo é muito. Quantos estão entendendo? Isso que nós lemos aqui, ó, se você goste ou não goste, foi Jesus que estabeleceu. Na igreja dele era assim. Os 12 dele tinham que entender isso. A gente não entende também com uma certa aula. Eu sou sincero em dizer, uma aula não dá para você digerir isso, mas dá para você saber o que vem pela frente. Entendemos as 6 marcas? Permanecer na palavra, amor ao Senhor, amar os outros, carregar a cruz, renúncia e dar muito fruto. Amém? Bom, vamos ver se Jesus era criterioso nessa escolha dos 6 itens. Todos agora abram sua Bíblia em Mateus 19, versículo 16. Olha agora o crivo. Quem já ouviu essa lição e essa aula do crivo, vai ver como é que Jesus trabalha no crivo. Olha como é que Jesus é seleto. Olha como que Jesus é seleto para escolher uma pessoa para ser discípulo. E isso aqui, ó, você que é discipulador, quando for escolher um discípulo, pensa nisso, viu? Pensa nisso. Vamos lá. Mateus 19, 16. Esse eu quero ler. Presta aqui. O celular tem tradução diferente. Eu gosto dessa tradução. 19, versículo 16. Todos acharam aí? É a história de quem? Você já ouviu essa história? Já ou não já? Essa história aí é um candidato que quer entrar para o time de Jesus, amém? Vamos ver. Vamos ver as 6 marcas analisando aqui. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Eu vou falando e vocês vão contando em voz alta, ok? A quantidade, ok? Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Quantos mandamentos? O que Jesus está querendo dizer assim? Você conhece a Bíblia? O mandamento está na Bíblia. Então, para alguém conhecer alguma coisa, tem que ler a Bíblia. Versículo 20. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Vamos parar aqui. Depois eu continuo. Esse cara disse o seguinte: isso aí eu faço. A intenção dele, quando chegou em Jesus, presta atenção aqui que nós precisamos meditar. Quando ele chega em Jesus perguntando da vida eterna, a intenção é desse cara, sim ou não? É ou não é uma intenção boa? É uma pergunta correta para Jesus? É alguém que conhece a Bíblia, porque ele falou o quê? Eu conheço tudo isso. Então quer dizer que ele era um crente, certo? Ele conhece a palavra. Que coisa linda. Quantas pessoas não queriam um cara desse na igreja? Diz a Bíblia que não só conhecia, como praticava. É tão bom quando você vê um crente que conhece a palavra e pratica. É ou não é? Tremendo. Você vai falar da Bíblia para ele e fala assim: eu vivo. Para alguém chegar a dizer que vive, e Jesus não falou que ele é mentiroso. Jesus não falou que ele não vivia os 6. Porque senão Jesus ia falar assim para ele assim: ó, você não vive não. Você não me engana não. Você não vive não. Jesus não apontou o dedo para ele. Mas Jesus disse para ele o que depois? Uma coisa te falta. Quando Jesus diz uma coisa te falta, ele está assinando e concordando que aquelas 6 coisas o cara praticava. Então vamos lá. Os pastores. O cara é rico. Quantos querem ter rico na igreja? Levanta a mão.
Não quer, não? Sangue do cordeiro? Que medo. O cara é rico. Crente rico. Vai, melhorou agora. Quem quer ter crente? Crente rico. Levanta a mão. Ninguém quer crente rico? Oh, ninguém quer ter crente rico na igreja? Fala para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eles querem ver a gente pobre então aí. Ó, vamos lá. Crente rico, olha que perfil que está chegando para andar com Jesus. Olha o tipo de cara que está chegando para andar com Jesus. Deve ter algum desses nas igrejas andando por aí. O cara que é crente, que estuda a palavra, que tem boa intenção e quer ir para o céu, tá certo ou não tá? Que erro esse cara tem até aqui? Nenhum. Quem que não quer ter um cara desse? Todo mundo quer ter um cara desse na igreja. Mas aí quando Jesus falou assim, ó, uma coisa te falta, esse uma coisa não é uma coisa. Você sabia que esse uma coisa não é uma coisa? Quantas marcas tem que ter um discípulo? Quantas marcas tem que ter um discípulo? 6. Quando Jesus disse uma coisa te falta, não é uma coisa que falta, e eu vou te mostrar. Vamos lá, vamos continuar, o versículo 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e faz o quê? A palavra segue-me é discípulo. Quando você lê na Bíblia seguidor, é discípulo. Então faltava para ele ser discípulo o quê? Pegar as coisas que ele tinha, certo ou errado? Vender e dar para os pobres, amém? Vamos comparar o versículo 22, que só nesse versículo 22, nós vamos ver quantas marcas esse homem tinha. Tem alguma versão que está diferente no versículo 22 de como eu li? Ela vai ler o 22. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Ele colocou a palavra do Senhor Jesus em prática? Hã? Como é que esse cara ia aguentar um dia de discipulado? Explica para mim. Fala para mim se ia aguentar um dia de discipulado. Porque no primeiro dia o Senhor já fez o que com ele? Fez um teste. E ele foi embora. O fato dele ter ido embora, olha só, responde para mim aqui. Ele foi embora, amém? Qual que é a primeira marca de um discípulo que está na apostila? Permanecer na onde? Quem foi que disse aquilo? O que Jesus disse? Se permaneceres na minha... Não foi isso que nós lemos? O jovem rico permaneceu naquilo que Jesus falou? Então ele tinha uma marca? Então não tinha a primeira marca. Qual que é a segunda marca? É o quê? Amar o Senhor. Essa atitude dele de ir embora comprova que ele amava a Deus? Comprova que ele amava a Deus? Ah, então também não. Então, segundo item aí, o terceiro, qual que é? Se ele não quis vender as coisas por causa dos pobres, ele amava as pessoas? Então ele não tinha essa marca também. Quarto, carregar a cruz, ou seja, a pressão de agora não ser mais rico, e as pessoas agora falam, uai, você começou a andar com Cristo e ficou pobre? A pressão das pessoas terem que falar as coisas, ele quis aguentar? Ele quis carregar? Também não tinha essa marca. O outro, qual que é a outra? Renunciar a tudo quanto tem. Ele renunciou a alguma coisa? Então ele não tinha essa marca também. E a próxima, qual que era? Ele deu fruto. Então, uma decisão dele custou quantas marcas? Vou repetir. Uma decisão custou quantas marcas? Eu quero que você faz uma conta agora tua. Não fala nada, não.
Dessas 6 marcas, você vai olhar na apostila, quantas você tem? Você não vai falar para ninguém, eu quero que você faça a conta. Quantas você tem? Olha aí agora. Olha aí, eu quero que você faça essa avaliação. O crivo, quantas você tem? Não precisa falar, mas quando você tiver um número na cabeça, levanta a mão. Só levanta a mão, não vai falar não. Quem já pensou quantos desses já tem? Levanta a mão. Levanta a mão. Nossa, pouca gente já pensou? Vai pensando aí. Olha com carinho, faz o balanço para lá e para cá. Vai fazendo o balanço aí. Fala para quem está do seu lado assim, tá difícil aí, irmão? Esse vestibular aí, para quem faz, demora mais do que o Enem, né? Demora mais do que o vestibular de faculdade. Quem já chegou num número aí? Você julga a si mesmo. Quem já chegou num número aí? Levanta a mão. É legal isso. Gente, acha um número aí urgente. Conta e seja honesto, vai bem honesto. Acha um número. Agora, quem já achou? Levanta a mão aí bem alto, me vê. Ou melhor dizendo, vai, o povo está com... Quem não achou o número que ainda está pensando, levanta a mão, quem não achou. Se você não tiver braço, pode mexer a cabeça assim, ó. Porque se não levanta número, não levanta na outra, mexe a cabeça aí. Olha, o quanto vocês olharam na folha, que vocês não têm, é o que o discipulado vai fazer vocês terem também. Pode aplaudir Jesus. Agora, vamos encerrar aqui para você tomar um cafezinho, para nós ir para outra aula daqui a pouquinho. A principal característica, está na apostila. A principal característica, não olha a apostila não, olha para cá. Você não vai colar agora não. Você aí, ó, que quer um discipulador, eu vou procurar um discipulador. A principal característica que tem que ter em um discípulo, tem que ter uma, é a principal. E quando você for escolher um discípulo também você tem que olhar esse um. É a principal característica de um discípulo. Fora disso, faz que nem Jesus, já vai para o fight. Quem quer arriscar aqui qual que é a principal característica de um discípulo? Olha lá, cadê o meu amigo do microfone? Vai, um está lá em cima, levanta a mão, eu vou te ajudar. Olhando a apostila... Pode falar? Pode falar. Eu, na minha opinião, a principal característica é uma pessoa que nasceu de novo. Nasceu no reino do Espírito. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, ele amar ao próximo. Amar ao próximo. Quem mais? Opa. Quem mais? Eu vou ajudar aqui. Quero ouvir o que amar vocês vão Deus. falar. Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem tem resposta diferente disso? Levanta a mão. Aí você tem. Corre aí que está mais fácil para você é mais magro que eu. Se para ser discípulo tem 6 características, uma só não vai resolver. Vai. Tem uma, a sua colocação foi tremenda. Uma só característica, você atrai as 6 para a tua vida. Vai. Renunciar a tudo. Levanta também. Um item, uma característica atrai as 6. Permanecer na palavra. Vai. Tá oculto, nós lemos. Tá nas entrelinhas do texto que nós lemos do jovem rico. Tá nas entrelinhas. Obedecer. Quase. Tá ali, né? Hã? Não. Mais 2 só. Humildade. Humildade. Tá na linha. Caráter. Vamos para cá. Fala aí, a última. Seguir Jesus. Seguir Jesus. Vamos lá. Presta atenção. A principal característica que decidiu a vida do jovem rico
Porque ele poderia ser um chucro, que nem Pedro. Pedro podia olhar aquele cara e falar assim: nossa, dá licença, hein? O cara é rico, o cara ouve a palavra, eu, hein? Esse daí, João, nós pode caçar o cara. Se ele entrar, nós pode arrumar nossa mala, que esse cara aí vai dar um show em nós. Ele tinha tudo, mas faltou uma característica para ele. E essa característica é que impede de ter as 6. Quando Jesus disse: uma coisa te falta, vende tudo e dá aos pobres e me segue, faltou ele dar o quê? Ouvido. A principal característica de uma pessoa que você quer ser teu discipulador é que você vai ter que dar ouvido para ela. Talvez você não vai fazer tudo o que ela te orientar no início. Você não vai conseguir ser obediente no primeiro ano, talvez. Talvez você não vai ter uma vida transformada, mas o ouvido você tem que ir. O ouvido tem que ser a primeira coisa, porque ninguém, presta atenção, chega uma pessoa hoje na igreja, ela chega com uma sede de Deus, que se você falar para ela assim, ó, a partir de agora, você vai começar a orar na sua casa. Vou te dar esse óleo ungido, você unge a tua casa e Deus te deu autoridade. Ele me deu autoridade? Legal, eu vou. Pode ser que ela erre, ore, tudo sem noção do que está fazendo, mas o ouvido é o que faltou para ele aprender a viver os 6 itens. Se você tem um discipulador, não adianta você querer ter um discipulador. Eu já defini meu discipulador. Você definiu? Então escuta ele. Mas e se ele errar? Tirando Jesus, todo mundo teve um discipulador na Bíblia e nenhum foi perfeito. Mas o meu discipulador tem defeito. Eu não disse que quando você se aproxima de uma pessoa, você começa a ver coisas? Você imagina os discípulos de Eliseu. Meu discipulador é um assassino de crianças. Deram risada porque ele era careca, não pode nem brincar com o meu discipulador. Eu não arrisco nem brincar com o meu discipulador. Ele tem pavio curto, ele manda fulminar. Ele é assim com ursos, ó. Imagina quem foi discípulo de Eli. Misericórdia, o cara está no Espírito Santo e está dizendo que está embriagado na cachaça. Qual foi o discipulador na Bíblia que não errou? Agora tem um porém. A Ana, quando ouviu sair da boca a seguinte frase: vai para tua casa, seja feita conforme tu queres, ela não levantou rancorosa e falou assim: agora que você quer consertar teu erro, né? Você está querendo me agradar depois que você me julgou errado. Ela não fez isso. Ela foi para casa, se alimentou, teve relação com o marido e ela teve o filho. Porque ela deu o quê? Ouvido. Ela deu o quê? Ouvido. Você não ganhou um discipulador perfeito, mas você ganhou alguém que é para você treinar a aprender a ouvir. Se ele tivesse ouvido, acabou. Se ele tivesse ouvido, ele teria renunciado. Se ele tivesse ouvido, ele teria amado a Deus. Se ele tivesse ouvido, ele permanecia na palavra. Se ele tivesse ouvido, ele teria renunciado ao que ele tinha. Se ele tivesse ouvido, ele teria amado as pessoas. E se ele tivesse ouvido, ele teria dado muito fruto. Ouvir faz a diferença na vida das pessoas. É a principal. Então você, quer ter um discipulador? Essa é a característica. Não é se ele é bom de Bíblia ou se ele não é bom de Bíblia. Isso não é a característica. Pode ser novo convertido e ainda nem aceitou Jesus. Porque numa célula, chega pessoas que nunca aceitaram Jesus. Verdade ou mentira? Que ainda não tem o Espírito Santo, não nasceram de novo, não tem Jesus, não tem nada. Quando o líder fala assim, eu quero declarar uma palavra de bênção para esta semana, que Deus vai abrir porta. Tem pessoas que falam assim, eu acredito naquilo que ele falou. Eu saio dessa célula hoje sabendo que Deus vai abrir uma porta. Ouvido. Essa é a principal característica. Você que já tem discípulos, você tem que chegar e falar assim, tem uma frase de um pastor que eu gosto demais. Não vou falar o nome do pastor, não. É uma frase de um pastor que eu gosto demais. Ele chega para os discípulos dele e fala assim, aí a pessoa fala, obrigado. Mas obrigado por quê? Você acabou de ganhar
alguém que erra muito para você aguentar. Ah, então o senhor vai me decepcionar? Ele disse, eu não decepciono ninguém. Ah, mas como que o senhor não decepciona? Ele disse, só recebe decepção quem cria expectativa. Eu estou sendo franco, eu vou errar com você. E você que tem um discipulador, não coloca ele num pedestal, não. Ouve sim, mas não coloca no pedestal porque ele vai errar. Mas você precisa treinar. Aí olha como é que é Deus. Ele nos coloca debaixo de uma cobertura, de um discipulador, que não é perfeito para a gente treinar a ouvir. Aí depois ele te dá discípulo, para o teu discípulo treinar a ouvir você. Então ele é justo com o de cima e ele é justo com o de baixo. Deu para entender? Amém? Glória a Deus.